Questão 10, pessoal, é uma questão teórica. Vamos lá. Ele está falando do Sputnik, né? Então vamos ler o texto para a gente entender as alternativas. Em 4 de outubro de 2007, fez 50 anos do lançamento do Sputnik, que foi o primeiro satélite artificial da Terra. Lançado pela antiga União Soviética, consistia em uma esfera metálica de 58 cm de diâmetro e massa de 83 kg. Sua órbita era elíptica, inclinada de 64 graus em relação ao equador terrestre, com período de 96 minutos. Seu foguete de lançamento era de 2 estágios, tendo o segundo estágio também entrado em órbita ao redor da Terra. O Sputnik, cuja função básica era transmitir sinais de rádio para a Terra, ficou em órbita por aproximadamente 6 meses até cair. Baseado no texto, julgue as afirmativas a seguir. O Sputnik era um satélite do tipo geoestacionário. Veja só. Veja só. O que é um satélite geoestacionário? É um satélite que ele fica sempre no mesmo local, certo? Tá aqui um continente, aqui o outro. É um satélite que ele gira junto com a Terra, né? Porque ele fica sempre em cima da mesma região. Ele está, por exemplo, mandando um sinal para essa região do mundo aqui. Quando o planeta vai girando, ele vai girando junto, certo? Ele vai girando junto com o planeta, por isso que é geoestacionário. Para isso, você entende que ele tem que estar sempre no mesmo canto e o dia tem 24 horas. O período dele tem que ser 24 horas. O período do Sputnik é de 1h30. Então é impossível ele ser geoestacionário. Ele gira ao redor do planeta várias vezes durante o dia, certo? Então a alternativa 1 já está errada. 2. Após o Sputnik separar-se do segundo estágio do foguete, considerando-se que o momento linear do sistema se conserva, a trajetória do centro de massa do conjunto não é modificada. Verdadeiro. Veja só. O momento linear das coisas se conserva, certo? A ideia aqui é quando há a separação do segundo estágio, o Sputnik vá para o outro lado. Foi isso que aconteceu. Você não tem que entender isso. O que ele está perguntando nessa alternativa é se você sabe que se uma coisa tem um momento linear que se conserva, se a trajetória do centro de massa continua sem modificação. E é isso. É isso que acontece. Certo? Isso aí a gente estuda várias vezes naquelas questões que tem as bolinhas, né? Elas batem. Aí o momento se mantém. O momento sempre se mantém. Se uma bate em outra aqui, ela pode parar e a outra continua devido a isso. Tem todas essas propriedades. E isso acontece com perfeição no espaço, né? Porque não tem atrito e tudo mais. Mas basicamente ele está perguntando se você reconhece essa propriedade. Então a gente sabe que ela é verdadeira. Então a 2 está verdadeira. 3. Se o Sputnik mudasse de trajetória, vindo a ocupar uma órbita circular de menor raio, a sua velocidade deveria diminuir. Falso. A gente sabe que quando a gente relaciona a força centrípeta com a resultante centrípeta com a força gravitacional, a gente sabe que a velocidade tem que ser maior quanto maior for o raio, para compensá-lo, certo? Por quê? Quando esse raio vai aqui, o contrário, a velocidade tem que ser maior quanto menor o raio, para compensar. Porque quanto menor esse raio, quanto for menor esse raio, maior vai ser a força, certo? Maior vai ser a força gravitacional. Porque esse raio vai diminuindo, ele vai diluindo a força gravitacional. Uma coisa que está perto da Terra é mais atraída do que uma coisa que está muito longe, certo? Então, esse raio ele vai diluindo a força gravitacional. Então, uma coisa que está muito perto da Terra, para ela não cair, ela tem que estar com uma velocidade muito alta. Ela tem que estar com uma centrípeta alta, certo? Então, a velocidade não diminui se ele vai para uma órbita mais baixa. Ela tem que aumentar. Agora, alternativa 4. A terceira lei de Kepler pode ser usada para comparar o raio das órbitas e períodos da Lua e do Sputnik. Sim.
A terceira lei de Kepler é a que relaciona o tempo de... o período de um planeta com seu raio, certo? É aquele negócio do T ao quadrado, raio ao cubo. E pode ser usado para qualquer coisa que está em órbita, tá certo? Então essa alternativa também está certa. Então ficou 2 e 4, letra C, certo? Então é isso, pessoal. Uma questão teórica, mas que é bom para a gente revisar os conteúdos.